Olá, meus amigos, muito boa noite para vocês. Tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Anderson Coelho, sou advogado militante, advogado previdenciário. Estou aqui aguardando o meu querido amigo Dr. Herbert Alencar, cara que sabe tudo de direito previdenciário, especialista na área, na matéria. Vamos aqui aguardar ele se conectar. Fizemos todos os testes possíveis, né? Claro que treino é treino, jogo é jogo. Chega na hora é que iremos saber se realmente irá funcionar, mas tenho certeza que vai dar super certo. Já estou aqui aguardando ele se conectar. Vamos lá, Eve, eu estou lá já. Já foi. Já foi. Já aguardo você. É só você entrar lá, Herbert, no feed, né? Só você ir no feed de notícias. Só você entrar no feed, atualizar lá que eu já estou online te aguardando, tá bom? Isso aí, meu irmão. É isso aí. Isso aí. Vou te adicionar agora e você irá se conectar conosco agora. E aí? Boa Tranquilo? noite, E aí, tudo meu bom? irmão, tudo bem com você? Tudo ótimo. Prazer em estar Que aqui com maravilha. vocês. Rapaz, ó, você é um cara privilegiado, porque já estamos com o Rodrigo Langoni, nosso querido amigo professor Rodrigo Langoni, super conectado, velocidade da luz que ele se conectou. Deve ter sido o primeiro que se conectou conosco aqui. Meu amigo, já estamos com o Rodrigo Langoni, Kalima Sueli, que sempre nos acompanha também nas nossas lives. Gostaria de te agradecer o seu carinho, o seu prestígio. Você que, assim como eu, também irá amanhã cedinho, né, para mais um congresso de direito previdenciário, buscando se atualizar cada vez mais e mais, para que você possa, né, assim como eu, dar um bom atendimento. Porém, assim, eu não poderia me furtar a deixar de sugar um pouco do seu conhecimento, né? Que eu sei que tu é o fera aí do INSS Digital, tem procurado dar várias aulas, várias palestras aí. Então, a convite, né, da Silvia, do Dr. Fábio Souza e do Rodrigo Langoni e do Daniel Rocha, pedindo para que eu te entrevistasse, né? E fizesse essa live com você aí. Tá tendo um ruído. Tá vendo? Tá ouvindo, né, minha voz? Estou te Parece que ouvindo tá com bem. Vocês ruído. estão me ouvindo bem aí? Agora eu tô ouvindo bem, porque tava com ruído, mas parece que agora melhorou. A Vanessa de Sá também está online. Boa noite, amiga. O Rodrigo Langoni falou aqui, bondade sua, Anderson. Não é bondade não, é mérito, é reconhecimento. O Everton também está online, Marcelo Alves Faria, presente e atento. Herbert, eu vou ficar aqui falando, mas a live é com você, meu irmão. INSS Digital. A pergunta que não quer calar é, você acha que foi bom essa mudança do físico para o digital? Já estamos aí quase, começou em agosto, mais ou menos, né? Que a Aham. OAB aqui fez o acordo. O que você acha? Na sua experiência, foi bom ou foi ruim? Então, antes de eu tecer qualquer comentário a respeito do INSS Digital, eu fui um dos primeiros críticos que falei em congresso, falei para os colegas sobre essa questão. E eu quero inicialmente agradecer a oportunidade, né, na sua pessoa, na pessoa do Dr. Fábio Souza, Rodrigo Langoni, a Silvia, toda essa galera aí do IDS, que contribuiu muito para o conhecimento de todos nós, advogados previdenciaristas atuantes do Rio de Janeiro. Então, essa iniciativa é extremamente importante do IDS para que a gente possa multiplicar o conhecimento e o objetivo dessa live é isso mesmo. O que é engraçado isso tudo, Anderson, é o seguinte: a gente vai falar sobre tecnologia utilizando da tecnologia. Olha só que coisa É bacana. isso aí. Eu É espero isso que aí. ela não nos boicote, né? Porque eu vou falar um pouco mal Não. sobre essa questão da tecnologia. Aqui ninguém é contra a tecnologia, muito pelo contrário, nós somos a favor da tecnologia, né? Eu sou um grande incentivador da tecnologia, adoro a tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela serve justamente para trazer bons fluidos para nós, seres humanos, né? Que temos que nos, às vezes, deslocar para um local para fazer uma petição. Antigamente tinha que peticionar, tinha que ir na vara peticionar, e o INSS Digital trouxe essa verdadeira inovação. Ocorre que para a gente poder entender tudo isso, toda essa contextualização,
a gente precisa entender como é que foi o momento histórico que a gente estava vivendo nessa situação do surgimento do INSS Digital como uma nova ferramenta de atendimento aos segurados, né? Ele, inclusive, costuma dizer o seguinte, o mote do projeto INSS Digital é o INSS Digital, uma nova forma de atender, né? Então, como é que a gente pode entender como é que é essa nova forma de atender? Como é que funcionava antigamente? Antigamente, os segurados se deslocavam da sua residência, iam até as agências do INSS, agências mais próximas, né? Faziam seus requerimentos, levava toda a documentação. O servidor concessor, na hora, ele analisava toda aquela documentação. Se tivesse pendência, ele verificava as pendências e ali mesmo ele tentava sanar as pendências. Se não, o que ele fazia? Ele fazia com que o segurado fizesse o cumprimento das exigências, que estava na norma do INSS, do processo administrativo, que é natural. E muitas vezes o benefício era concedido automaticamente. Então você não tinha esse problema. Hoje o que está acontecendo? Hoje ele está dando entrada fisicamente, quem não tem o sistema através de acordo de cooperação, como a OAB tem, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse acordo de cooperação, porque a pessoa chega na agência com a documentação, o segurado, vamos falar do segurado sem falar do advogado, tá? Vamos falar do segurado em si. Ele chega na agência com toda a documentação dele, o servidor vai pegar aquela documentação, vai analisar, vai escanear todos os documentos dele. Aí, na verdade, quem está fazendo esse escaneamento é um estagiário. Normalmente não é um servidor, para variar, é um estagiário. Aí, depois que ele digitaliza toda essa documentação, passa para um servidor que vai autenticar esses documentos, né? Uhum. E depois que autentica esses documentos, esse documento ele segue para uma nuvem. Essa nuvem, que fica aquela documentação, esse pedido, esse requerimento de benefício, ele vai ser distribuído para qualquer lugar do Brasil. A lógica é interessantíssima, porque ele vai para um servidor que tem menos demanda, o servidor que está com menos serviço para fazer. E ele vai para essa nuvem e o servidor baixa através dessa nuvem, analisa aquele documento, né? Concede ou indefere aquele benefício. Isso aí, na verdade, é o melhor dos mundos, né? Seria essa é a ideia, né? O grande mote que o INSS diz é esse, né? O que nós vamos falar aqui hoje nessa live? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa contextualização histórica, vamos falar o que é esse projeto de INSS Digital, qual é a visão do governo, qual é a visão de alguns servidores e qual é a visão que a sociedade espera de tudo isso, né? Então, só para você ter uma ideia, o que é o pilar básico do INSS Digital? Pilar básico são 3. A implantação do processo eletrônico previdenciário, né? Porque os processos eles deixam de ser físicos e passam a ser processos eletrônicos. Por isso que eu falei que todos eles são digitalizados, né? Existe uma caracterização mínima lá de forma de digitalização, que a gente depois, no Congresso do IDS, vai falar um pouco mais sobre isso e voltado exclusivamente para os advogados, né? Como é que você digitaliza, como é que se identifica um documento, tudo isso a gente vai falar. Então, o primeiro pilar... Desculpa te interromper, mas fica à vontade. Porque é importante. Fica à vontade. Primeiro, pedir para o pessoal compartilhar a live. Eu esqueci. Pessoal, se vocês puderem, compartilha a live. Pega o nosso link, distribui nos grupos de WhatsApp, por favor. E também, não vamos esquecer de falar do Congresso, né? Dia 19 e 20 de setembro, aqui no Rio de Janeiro, na OAB, onde nós iremos ter a possibilidade, fomos convidados, né, para poder fazer as oficinas, né? Eu vou fazer uma, você vai fazer outra, mas no final a gente fala. Só falei isso para poder não esquecer, tá? Tu me lembra isso, aí? A minha vai ser dia 19, às 13 horas e 30 minutos. É oficina 3. 10h40. A minha Estou aqui, eu peguei aqui os apontamentos para não esquecer, né? Ó, então, estamos com o Everton, o Everton Gleide, bispo de Alagoinhas, Bahia. Olha onde que a live está, na Bahia. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Ó, João Henrique também, boa noite. Leon Strauss também, boa noite. O Itamar Carvalho, né? Nosso eterno senador. Flávio Oliveira, o Érico
prometeu e cumpriu, está conosco aqui na live. A Ig Marcelina também. O Ig, Leandro um Andrade abraço. também. Falou que nós somos os feras, né? Obrigado pelo carinho. Amigo, a live é contigo. Vai lá, solta aí. Então, Desculpa te interromper. que Aqui, isso, ó, fica à desculpa. vontade. Ó, O pessoal a fica à Flávia, vontade. E Natal, Natal, Rio Grande do Norte. Natal. Sejam Que todos legal. muito bem-vindos. É uma satisfação tê-los aqui nessa live. E voltando sobre o pilar, né, do INSS Digital, é a implantação desse processo eletrônico previdenciário, que já estava até atrasado o INSS nesse aspecto. Acho que uma grande forma de avanço tecnológico é essa digitalização, que você para de ter que armazenar documentos físicos, você pode, inclusive, perder os documentos originais do cliente. Já aconteceu o caso de você ter, infelizmente, o INSS não sabe onde guarda o documento e perde o documento original, e para você reconstruir toda aquela informação é muito difícil, e acaba tendo esse ônus todo voltado para quem? Para o próprio segurado, que é o hipossuficiente nessa relação. Mas antes, você fica bem à vontade, eu deixo também os nossos ouvintes aí à vontade para perguntar. Aí você depois passa a pergunta e a gente vai tentar responder aqui na medida do possível. Tá bom? Tranquilo. Então, com a implantação desse processo eletrônico previdenciário, você surge uma outra necessidade, que é qual? Que é um acordo de cooperação técnica, que é, na verdade, esse acordo de cooperação técnica ele já existia com grandes empresas, por exemplo, Petrobras, BNDES já tinha isso. Os funcionários dessa empresa faziam isso. Só que nós, advogados do Rio de Janeiro, demoramos a entrar nesse acordo de cooperação técnica, mas finalmente conseguimos implantar esse acordo. Então, o acordo de cooperação técnica ele funciona como? Ele é não oneroso, né? Ele foi instituído lá pela Lei 13.019, em 2014, que é uma parceria entre a administração pública e a organização da sociedade civil, sem qualquer ônus para ambas as partes. Então, na verdade, o INSS não gasta nada e a gente também não gasta nada. Tem alguns colegas críticos, né, que dizem que eles terceirizaram o serviço de digitalização para nós advogados, né? Que a gente já apresenta toda a documentação digitalizada e a gente autentica também os documentos. Eu queria também dar uma dica para vocês sobre a questão da autenticação dos documentos, porque nós que somos advogados previdenciaristas e atuantes, a gente tem uma oportunidade de lidar com grande gama de perfis de clientes, né? E nem todos têm aquela índole que a gente sabe que tem que ter a boa-fé, né? Na apresentação de documentos. Então, nós, advogados, como vamos passar a autenticar os documentos, a gente precisa ficar sempre atento à documentação que o cliente apresenta no momento da entrega para poder fazer o requerimento do benefício, entendeu? Então, eu não sei se você deparou com alguma oportunidade de ver algum documento adulterado de cliente que apresentou, isso pode acontecer, tá? Então, por favor, pessoal, fiquem bastante atentos a essa questão da documentação, porque agora nós temos o poder de autenticar toda a documentação que a gente apresenta lá no INSS. Você acha importante essa observação, Anderson? Claro, com certeza, com certeza. E assim, isso já aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo, porém não no INSS Digital, mas antes de ser implantado. E assim, ainda bem que eu observei, porque se eu não tivesse observado, isso lá na frente pode nos trazer uma grande dor de cabeça, né? Eu costumo, inclusive, orientar aos advogados que façam um termo de declaração de apresentação de autenticidade dos documentos. De repente, no Congresso, eu vou fornecer para os colegas um modelo lá de formulário de autenticidade de documentos, onde o cliente ele se responsabiliza pela autenticidade daquele documento. Não vai adiantar muito, mas te ajuda muito a tirar um pouco da tua responsabilidade, entendeu? Mas a gente sabe, tem que olhar com calma a documentação e verificar com cautela o que a gente vai apresentar, tá bom? A Rosana Duran, também sempre nos segue nas nossas lives, perguntou aqui, como fazer com a demora na análise? Quase 1 ano para analisar um benefício por idade. Então, isso aí é uma outra questão, né, que o INSS Digital trouxe. Mas só para finalizar, eu vou responder essa pergunta já dela. Então, o pilar é a implantação do processo eletrônico previdenciário, os acordos de cooperações técnicas e os canais remotos de atendimento, que é o Meu INSS, a Central 135, onde o cliente vai poder fazer os requerimentos dele, tá bom? Então,
respondendo essa pergunta da colega, qual é o nome dela mesmo? Rosana Duran. Rosana Duran. Então, hoje, o instrumento mais adequado para obrigar com que o INSS cumpra a determinação legal que ele tem, na verdade, 1 ano para analisar um processo, ele já está ferindo o que diz a legislação, né? Seria uma data de segurança. É o instrumento jurídico mais adequado para que você faça com que o INSS seja compelido a cumprir a obrigação dele, que é uma obrigação legal. Aí tem aquela discussão, né? Mas ele tem que fazer em 45 dias, ele tem que conceder em 45 dias ou 30 dias. Então, vamos esclarecer também essa questão, se é 45 ou se é 30 dias. Na verdade, a Lei 9784, que é a lei que regula o processo administrativo previdenciário, lá no artigo 49, ela diz que após instruída o processo administrativo, o INSS tem um prazo de 30 dias para decidir. Então, o prazo para decidir são 30 dias, que pode ser prorrogável por igual período, desde que ele justifique, ou seja, 30 mais 30. Então, até 60 dias sendo justificável essa demora, beleza. Aí, mas como é que fala 45 e depois mais 45 para ficar 90? Por quê? Porque o decreto 3.048, lá no artigo 174, ele diz que o primeiro pagamento deverá, isso já é o benefício concedido. Então, o primeiro pagamento deverá ser concedido até 45 dias da concessão. Então, por isso que dá essa divergência de informação. O prazo correto são 30 dias. Entendeu? Entendi. Respondendo a resposta da pergunta da Rosana Duran. Tá bom? Aí eu estou conseguindo ver a pergunta dela aqui. Tem a CID também do Ceará, dura em média 6 meses. O certo seria 30 dias, prorrogáveis com mais 30 dias, como eu já esclareci aqui. Tá certo? Mas vamos entender essa contextualização histórica aí que se meteu o INSS digital. A gente sabe que ano passado teve a proposta de reforma da Previdência pelo governo interino de Michel Temer, não é isso? E o que aconteceu? Teve um certo alvoroço, as pessoas ficaram desesperadas, procurando a autarquia previdenciária, objetivando logo se aposentarem, e foi no intervalo do final do ano para o ano de 2019, já tinha praticamente 1/3 do quadro total de servidores do INSS aptos a se aposentarem. Então, para você ter uma ideia, são 33.200 servidores que o INSS tem. 11.000 já estão aptos a aposentar agora, já estavam aptos a aposentar em janeiro de 2019. Mais ou menos 34% do efetivo total de servidores. Então, você já imaginou? A estrutura já era precária, né? Do INSS. A estrutura física do INSS já era precária. Assim, você vê, assim, os funcionários do INSS, nessa grande maioria, possuem já 30 e poucos anos de INSS, cara. Assim, são aquelas pessoas bem idosas e tal. Você imagina essa pancada de informação. Essas pessoas já idosas, já na porta para poder se aposentar, ter que aprender a mexer com o INSS digital. Cara, assim, isso realmente é mais um complicador, né, cara? Mais um complicador, né? Então, aí a gente vai falar também sobre a visão do INSS, sobre a implantação do INSS digital. A visão do INSS ela é única e exclusivamente econômica. Ela procura fazer o quê? Economia dos cofres públicos. Ela entende que economizar lá 22 milhões com diárias e passagens dos servidores. Porque qual é a intenção deles aí? Porque o que acontecia? Vamos dar um exemplo aqui de 2 APS aqui do Rio de Janeiro. Uma de Laranjeiras e uma, vamos imaginar, São João do Meriti, ou em Mesquita. Vamos imaginar assim. Quando era o processo físico, a agência de Laranjeiras tinha menos demanda do que a agência de Mesquita, por exemplo. O que fazia? O servidor de Laranjeiras, que não tinha muito processo, era deslocado para a agência de Mesquita e ele lá analisava os processos físicos daquela agência. Hoje não. O que vai acontecer? O servidor não tem mais custo com o diário em passagem, ele vai continuar na PS dele, vai analisar o processo eletronicamente, vai baixar aquela informação e vai fazer a análise daquele processo na própria APS dele, a própria agência da Previdência Social da qual ele é lotado. Então, o INSS entendia que ia ter
ia tirar, essa despesa ia ser reduzida, né? Também com relação ao pagamento da correção monetária, porque ele entendia que ia pagar mais rápido, né? Então não ia ter muito atrasado para receber, então ia para lá. 8 milhões em aquisição de papéis. Realmente, a redução de papel ela é surpreendente em qualquer autarquia, em qualquer repartição pública que venha fazer o processo eletrônico, né? Seja ele no âmbito previdenciário ou não. E também a questão da economia com armazenamento de documentos físicos, que você deixa de armazenar documento físico e passa a armazenar os documentos eletrônicos. E o INSS também entende que teria uma distribuição equitativa das tarefas. O que vem a ser isso? O servidor que estava mais atarefado não ia receber tanta tarefa quanto o que tem menos tarefas. Então, ele ia poder distribuir de forma mais equânime essas tarefas. E uma outra questão seria a redução de tempo médio de permanência dos segurados nas agências. Realmente, hoje, eles nem aparecem na agência. Eles vão lá, digitalizam o documento, vão embora, ficam em casa 6 meses, quase um ano, esperando que seja analisado isso, entendeu? Sim. E nós já demos a solução aí, que é o mandado de segurança por desídia, porque deixa de cumprir a sua obrigação legal do INSS. A redução também no tempo médio de atendimento aos segurados e, por incrível que pareça, mitigação das demandas judiciais. Ou seja, ninguém é mais entrar na justiça com o INSS. A gente sabe que o INSS é a autarquia mais demandada, né, na Justiça Federal. Pegando um gancho no que você falou aí, né, daquela questão da concessão automática dos benefícios, né, seria muito legal, muito bonito. O segurado lá primeiro chega, se fosse na puridade, por exemplo, tem lá os 15 anos lá de carência, se for homem 65, se for mulher 60, bacana, tudo bem. Agora, ainda assim, tem que tomar cuidado, porque o benefício pode ser concedido e dificilmente o benefício vai ser concedido de forma correta. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, imagina na aposentadoria por tempo de contribuição, quando tem a incidência do fator previdenciário. E nesse caso, a autarquia vai perguntar, a autarquia teria que perguntar, vem cá, você quer ou não quer a incidência do fator previdenciário? Já pensou se essa moda pega? Então, respondendo essa sua pergunta, o INSS, ele também, paralelo ao INSS digital, ele também criou aquele sistema de concessão automática de benefícios, que seria a aposentadoria por idade, tempo de contribuição e o salário maternidade. Acontece o seguinte, que como não tem servidor para analisar, algumas informações no Cadastro Nacional de Informações Sociais não estão atualizadas. Isso é importante para que a gente possa despertar no colega previdenciarista que ele precisa conhecer de verdade o processo administrativo previdenciário. Porque ele, com o INSS digital, se ele tiver conhecimento do processo administrativo previdenciário, ele consegue reduzir de sobremaneira o tempo que ele vai estar lá demandando administrativamente. Porque ele pode fazer, eu costumo dizer para os colegas e alunos que a petição tem que ser uma petição igual da Justiça para o INSS. Você já esclarecendo tudo. Olha só, o Anderson Coelho, ele trabalhou 35 anos, mas ele tem um período aqui especial. Olha, em relação a esse período X aqui, o INSS não reconheceu esse tempo. Olha, tem um período aqui extemporâneo, que você precisa fazer análise disso. E outra coisa que também complica mais é porque o INSS ele tem obrigação e é direito do segurado ter atualização dos seus dados cadastrais feitas no INSS. E o que está acontecendo? O INSS não está fazendo isso. Por quê? Porque não tem servidor. Então, ele baixou uma portaria dizendo que as análises e acertos cadastrais no CNIS só vão ser feitos na oportunidade da aposentadoria. Então, isso é outro fator que dificulta a vida dos segurados. Porque ele vai ter que esperar, entendeu? Para poder fazer o acerto para depois ele vir a se aposentar. Por isso que essa questão da concessão automática não está funcionando tão bem, porque, na verdade, embora elas sejam aposentadorias voluntárias, né, aposentadoria por idade, ele atingiu a idade, ele tem direito, mas ele tem que requerer a aposentadoria por idade. E ele tem que ter o quê? Tempo de contribuição mínimo, todo mundo sabe. E, às vezes, ele não tem, o INSS não captou essas informações, não houve o pagamento, houve o pagamento através de guias da GPS, mas
o INSS não reconheceu por algum motivo, isso é normal acontecer, entendeu? Herbert, deixa eu só. Pode continuar falando, só vou fechar a porta aqui. Pode continuar falando aí, por causa Não, do então barulho tudo aqui. bem. Eu quero também, antes, eu quero esperar você voltar, porque o que eu vou comentar agora, e eu tive a oportunidade de conversar com muitos servidores, né, que a gente está falando sobre a visão do INSS, sobre o Sim. INSS digital. Ótimo, economia, os cofres públicos, é muito importante que tenha isso mesmo. Eu acho que quem é que não quer economizar, né, ao erário, né? Quem não quer? Porque é dinheiro nosso, é dinheiro de toda a população brasileira. Só que eu tive a preocupação, logo quando entrou essa questão do INSS digital, não é que eu tivesse contra, não, muito pelo contrário. Eu torço até hoje para que o INSS digital funcione e que as pessoas tenham, por direito, a celeridade no atendimento. Né? Só que a gente sabe que com isso, o que aconteceu? Eu entrevistei vários servidores, porque eu visitava muito a PS. E eu falei assim, pô, seria interessante a gente saber qual é a visão dos servidores em relação a esse INSS digital. Como é que o servidor vê essa questão? Então, fui conversando com vários outros servidores, de várias APS, né? E eu consegui pegar algumas informações que eu acho importante a gente comentar aqui. Você acha importante eu comentar Claro, sobre a por visão favor. dos servidores também? Claro, claro. Tem a Então, visão do muitos deles advogado, mas também tem a entendem, visão de. para a gente poder entender também os dois lados, né? Claro. A gente tem alguns servidores entendem que essa ferramenta tecnológica, ela na verdade ela não representa uma evolução, ela representa uma exploração para os servidores, porque eles têm metas, não sei se vocês sabem, né? Eles têm uma meta para poder cumprir os compromissos dele. E sabedores disso, o próprio INSS ele criou um programa que é chamado ProBem. Não sei se você já ouviu falar. No ProBem, já ouviu falar? Não. O ProBem, vou te falar aqui, é um programa de incentivo à conclusão de requerimentos de benefício. Isso depois que a coisa já tinha estourado, que está estourado na mídia toda, o INSS decidiu fazer esse programa, né? E esse programa, ele incentiva os servidores a, a fazer análise dos benefícios fora do horário de expediente dele, e eles vão ganhar para isso, ganhar R$ 60. Igual aquela questão da perícia Os médica, peritos. Pente fino. isso, do pente fino. Mesmo padrão para isso. Eu confesso a você que eu não estou vendo esse ProBem ser efetivado. Não vi nenhum servidor me dizer assim, estou recebendo o ProBem lá a respeito disso. Eu posso te informar o seguinte, hoje o estoque de benefícios pendentes para análise é mais de 1.800.000 processos no Brasil todo. No Rio de Janeiro, deve estar em torno de 60.000 processos parados para análise. Você já imaginou, cara, uma viúva que nunca trabalhou, que sempre dependeu da atividade profissional do marido, ele veio a faltar e ela ficar 6 meses para receber a pensão? Como é que vai O ficar a situação? benefício previdenciário, a própria natureza dele é alimentar, né? Sem Assim, dúvida, tirando sem aquele dúvida. cara que está trabalhando e tal, e ele vai, requer a aposentadoria dele, tudo bem, ele pode esperar um pouco. Agora, auxílio-doença, né? Como você falou aí, assim, da pensão por morte, cara, isso aí não dá, né? Não dá, né? Não dá. É complicado, né? Então, voltando para a questão da visão, eu vou ser breve com a visão dos servidores, mas é importante falar porque eles estão lá na ponta, né, cara? Eles, querendo ou não, eles vão receber a gente, vão receber o segurado, então tem que saber qual é a visão deles sobre essa questão. Então, eles estão se sentindo um pouco que representa uma exploração dos servidores, porque estão colocando metas que eles não conseguem atingir. A demanda versus os serviços, a demanda de serviço versus a quantidade de servidores se alterou, né? Porque aumentou a demanda em função do início lá da proposta de emenda da Constituição, que todo mundo correu para as agências do INSS, e não alterou, não tem contratação, você tem o problema da aposentadoria, porque os caras já estão desestimulados, física, intelectual e financeiramente, então eles querem aposentar e largar o serviço público. Então não houve, na verdade, quando eu conversei com os servidores, não houve uma capacitação deles para esse INSS digital. Esse também é um grande entrave, a ausência de capacitação dos servidores em relação ao INSS digital. Então ficou uma coisa muito mecanizada e perdeu
aquele atendimento humanizado que nós tínhamos, né? Um dos servidores conseguiu falar comigo o seguinte: sabe aquele S do INSS, o social? Não tem mais. Foi cortado com o INSS digital. Eu acho que ele tem razão com relação a isso também. Entendeu? Então, não basta você criar mecanismos para acelerar o atendimento se você não tem pessoas, né? Não tem capacidade humana para poder fazer com que essa máquina te auxilie no trabalho. Entendeu? Então, o que a sociedade deve esperar a respeito desse projeto chamado INSS Digital? Uma melhor forma de atender. Seria a celeridade no atendimento, que é o que não está acontecendo, né? Se tiverem perguntas aí, eu acho que o Cid Braga está falando sobre o SAG. Depois, se você quiser, eu posso falar também sobre o acordo de cooperação que tem através do SAG externo. Tu acha Tranquilo. importante falar também? Fica à vontade, mano. A live é tua. Manda ver. Então, vamos lá. Aí, a sociedade deve esperar o quê? Que seja um atendimento célere, que as ferramentas de tecnologias elas sejam acessíveis a todos, muito embora a gente saiba que a tecnologia ela avança, mas a capacidade intelectual, capacidade financeira de toda a sociedade não consegue acompanhar, porque a gente sabe que das grandes metrópoles as pessoas têm computador, têm como digitalizar, tem tudo. Mas e nas cidades pequenas, nas zonas rurais, as pessoas têm dificuldade. Ah, mas ele vai lá na agência, o servidor digitaliza. Claro, vai digitalizar, mas vai para a nuvem e ninguém vai poder analisar esse processo porque está lá na nuvem. E o pior disso, você não sabe a quem reclamar. Você vai falar com quem? Porque está na nuvem. Antigamente o processo físico era distribuído por servidor Anderson ou servidor Herbert. Ó, eu posso ir lá na PS Laranjeiras e perguntar: ah, o servidor Herbert está aí? Meu processo está com ele. Agora você não sabe com quem está. Ele vai ser distribuído de forma aleatória. Não sei se você vai saber me explicar. Porém, assim, no SAG, né, no nosso sistema de acordo com a operação técnica, de setembro, né, está atrasado desde setembro, mais ou menos é a média. Agora é o seguinte: se fôssemos utilizar o memorando 28 e protocolar direto na agência, também vai ser escaneado e também será enviado para uma nuvem. Agora a questão é: irá tudo para a mesma nuvem? Eu acho que não vai para a mesma nuvem. Eu acho que ambos irão para nuvens. Porém, o do INSS SAG vai para uma e aquele que você protocola na agência vai para outra. Então, assim, eu não estou protocolando direto na agência, não. Eu só faço pelo INSS Digital. Mas eu vi colega dizer que estão protocolando na agência por ser mais rápido. Outro entrave é justamente esse, a questão dos desencontros de informações. A gente não sabe. Estavam dizendo o seguinte, que eles estavam priorizando os processos feitos pelos advogados, porque já vinha tudo prontinho, tudo certinho, era mais fácil deles analisarem. Mas eu acho que não está tendo esse retorno, não. Então a gente não tem como oficializar isso. E teve muita mudança, até o pessoal que estava responsável pela informação junto aos advogados já se aposentaram. Então a gente também está como que perdido nessa situação, fica à mercê. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho utilizado a justiça mesmo, mandado de segurança para compelir para que o INSS analise esse processo. E o que a gente tem que atentar, a gente não tem que pedir para que ele conceda o benefício. Porque o direito líquido e certo, mandado de segurança, não é conceder o benefício, é a análise. É a obrigação do INSS analisar. Entendeu? Isso aí. Então, assim, se funcionasse, seria o melhor dos mundos, né? Se funcionasse, é verdade. Ele iria ser parecido com o EPROC, com... Né? Aí a gente também fica preocupado, porque o EPROC, ele também, no processo do juizado, que estão rodando no EPROC, o que está acontecendo? O juiz dá a decisão, você, se não for favorável, você recorre, se não for favorável, você recorre. O que está acontecendo? A relatora está mantendo a decisão, a turma está referendando e acabou, você não tem mais o que fazer, entendeu? Só uniformização nacional ou regional, entendeu? Olha, o Érico Reis falou aí, ó, eu só faço direto na agência, já soube que a fila é diferente. Ele também está sabendo o mesmo. O que acontece? Eu já soube também que
o gerente da APS, se ele quiser, ele pode, de alguma forma, avocar aquele processo para ele. Mas ele está na Avocar. nuvem. Ele traz para ele. Ah, algum problema, alguma coisa. Você pode também, de repente, despachar com o gerente da APS. Olha, amigo, já está 6 meses aqui, é um caso urgente, não teria condições de você. Ele passa um e-mail para a gerência de benefícios, pedindo para ele baixar, e aí vai botar para um servidor da APS dele analisar aquele benefício. É uma alternativa também administrativa que você tem para poder resolver esse problema aí desse entrave dos processos em nuvem. Entendeu? Entendi. Ó, Você o falou que ia Érico falar de Reis algum... disse que só faço Oi? direto na agência. Já sou um Então, foi o que perfil eu te falei. diferente. Então, a gente tem As- aquela a ação civil pública que garante o atendimento preferencial dos advogados nas agências, né? E isso a gente tem que utilizar também. Só que o que acontece? Algumas agências também têm uma demanda muito grande e às vezes o advogado fica o dia inteiro lá esperando e não consegue atendimento, porque tem colegas que estão com 10, 15 processos na tua frente. Eu, enquanto era delegado de prerrogativos aqui na Barra da Tijuca, eu tive que fazer uma intervenção lá com a colega, que ela ia com 20 processos de, não sei se era pensão por morte, não, era salário de maternidade, e os outros colegas ficavam atrás. Eu falei, gente, a gente tem que se entender também, porque acaba prejudicando o próprio colega, né? Se você tem 20 e o cara só tem um, você vai esperar ele fazer os 20. Então, tem que ter bom Pois é. senso também, entendeu? Aqui, Sobre essa... Herbert, ó. Desculpa. Fica à A vontade. Vanessa falou que a Vanessa, ela protocola direto na agência, né? Igual o Érico comentou, e Uhum. está demorando de 8 a 9 meses, tá? O Flávio Alexandrina falou o seguinte, mas o servidor digitaliza e põe na nuvem. Então, Flávio, mas a questão é justamente essa. Em qual nuvem? Será que vai para a mesma nuvem? Se for para a mesma nuvem, perdão, não faz diferença. Agora, se for uma nuvem diferente, aí terá toda a diferença. O Érico Reis falou, a agência de Caxias estão nos processos de setembro. E em Nilópolis estão nos processos de dezembro. Então, vê que tem diferença, Então, né? olha só, cada agência tem o servidor concessor. O que está acontecendo? Eles estão colocando os estagiários na frente da agência, nas APS, nas recepções, digitalizando, bota um servidor só fazendo a conferência, né, autenticando os documentos, e os demais ficam lá atrás, no back-office, fazendo análise, Sim. baixando os processos. Só que fisicamente é impossível para cada um fazer. Eu já conversei com o servidor e falei assim, bicho, eu concedo 10 benefícios, analiso 15 benefícios, e não, parece que não acaba. É enxugar gelo, entendeu? Então é E humanamente impossível se você não contratar novos servidores, se você não sim, capacitar os servidores, porque nem todos os servidores têm capacidade de analisar um processo. Isso é outro a, entrave. a Paloma Campos da Rocha está perguntando em fase recursal. Então, Paloma, assim, em fase recursal já é um outro procedimento que já vai para o Conselho de Recursos, né, É, CRPS e tal. Assim, os meus demoram, sei lá, batem um ano mais ou menos. Porém, tem uns que são julgados mais rápido, porque você recorre para a junta. Tem benefício que a CRD, né, Seção de Reconhecimento de Direitos, não entra com recurso, então já baixa da junta direto para a agência. Então, ele é mais rápido. Agora, quando eles recorrem para a CAGE, aí leva um pouco mais, né? Porém, desculpa, você está falando disso aqui porque eu acho que é importante. não, claro, acho que O processo administrativo assim, é uma área que eu gosto muito, até vou falar com a Silvia para poder fazer uma live sobre isso, porque apesar o processo administrativo, você não pode só olhar o recurso, melhor dizendo, apenas o aspecto de demora. Às vezes, o melhor caminho é você atuar com recurso administrativo, sem porque dúvida. senão, se você for para o judicial, você pode acabar perdendo. Então, o critério da demora não é necessariamente o critério único a ser analisado. Tem que ver a matéria que está sendo requerida, né? Mas fala aí, Alex, desculpa. Então, só respondendo a colega que perguntou sobre a questão do SAG externo, para quem não sabe, é o sistema de agendamento através do acordo de cooperação da OAB. Quando o segurado vai, ele liga para 135 ou comprar uma agência, ele vai ter um agendamento, ele vai ser agendado, depois desse agendamento ele passa por uma triagem, dessa triagem vão analisar toda a documentação dele, vão digitalizar e vai para o chamado GET, que é Gerenciamento Eletrônico de Tarefas, que é essa tal da nuvem aí, ela tem um nome, é GET.
gerenciamento eletrônico de tarefas. E depois ela vai ser distribuída para qualquer servidor do Brasil inteiro. Já no acordo de cooperação com a OAB do Rio, por exemplo, a gente faz a digitalização dos documentos, faz as petições, né, junta o que tem que juntar, e através do requerimento.inss.gov.br é que a gente encaminha essa documentação. E automaticamente vai para o GET. Agora, eu confesso a você, não existe um critério assim, vamos dar prioridade para os acordos de cooperações técnicas, que são os advogados que estão mais capazes, vão trazer tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Por isso que é importante que o advogado que atua com o direito previdenciário também conheça os meandros do processo administrativo previdenciário, que você exaltou aí com muita propriedade. Entendeu? E nós falamos que os processos de concessão automática não estão acontecendo na velocidade que tem, justamente porque tem erro no cadastro de informações sociais, no CNIS, dos segurados, entendeu? O Flávio falou que aqui em Angra, do GES, eles estão digitalizando e vendo ao GET, que é a Volta Redonda. Agora estão saindo requerimentos de outubro de 2018, ou seja, nós estamos em maio de 2019 e estão analisando outubro. Então, igual aqueles processos físicos da Justiça Estadual de 10 anos atrás. Né? Mas está melhor do que a gente, porque aqui está setembro, está um pouquinho melhor do que a gente. Está menos pior, digamos assim. Né? É verdade. E o pessoal tem mais perguntas? O pessoal quer falar alguma coisa ainda? Não, pergunta eu acho que não, né? Pergunta acho que não. Não sei se você... Eu acho que você falou... Você conseguiu realmente falar sobre tudo, né, do INSS Digital. Assim, eu acho que é um tema assim, de bastante relevância. Não sei se você vai querer acrescentar mais alguma coisa. Quer acrescentar mais alguma coisa, não? Não, eu só queria achar aqui uma reflexão. Não sei se a gente já está... Como é que está no nosso tempo aí? Já temos 40 minutos de live, amigo. É mesmo, irmão? Foi rápido assim? Aqui, ó. Vamos lá. Já que tu quer pergunta, então vamos lá. Ó. Se eu não souber, você responde, Anderson. Se eu não souber, você responde. Os recursos em tramitação, como pode ser feito para obtenção de cópia do PA? No e-recurso não tem as peças para download. É isso que perguntou? Entendi. E-recurso é processo administrativo. Não, os recursos em tramitação, como pode ser feito para obtenção de cópia do PA? Porque fica ali direto, né? Você quando o processo já é digitalizado, ele fica disponível lá no meu INSS do cliente. Você até com a senha do meu INSS dele, CPF, você consegue baixar. E se foi você mesmo que colocou, vai estar lá e as diligências, os ofícios, as exigências, todos vão estar lá naquele processo eletrônico também. Só para a gente finalizar, eu queria, como eu iniciei falando que a gente ia falar sobre tecnologia, através da tecnologia, utilizando aí a live, né? Eu queria fazer uma reflexão aqui. Na verdade, o que a gente vive hoje, né? O que o advogado previdenciarista vive e o que a sociedade brasileira vive, os segurados do INSS vive. Vive um grande dilema entre uma evolução na era digital versus um atendimento humanizado. Então, a gente está perdendo essa questão do atendimento humanizado. Pode ter atendimento humanizado através de uma nuvem? Eu acho que pode. Se você perceber o quê? Aumentando o número de servidores, você fazendo com que o servidor daquela agência que deu entrada naquela agência lá, ele possa dar prioridade para os processos que lá foram recebidos. Por exemplo, um segurado que não está com advogado, ele vai na agência digitalizar. Então, por que aquela agência não analisa aquele processo que ela mesma recebeu, entendeu? Então, é uma forma de você também humanizar esse atendimento. Um abraço ao nosso querido Gabriel Jota, que voltou aí na live. Então, e eu também costumo terminar com essa reflexão final dizendo o seguinte, que toda nova tecnologia cria seus excluídos. E nós, advogados previdenciaristas, temos que trabalhar para toda a sociedade, em especial para esses que estão se sentindo excluídos, que esse INSS digital, infelizmente, está excluindo a grande maioria dos segurados. Então, se a gente está chegando ao fim da live, eu queria aproveitar a oportunidade de deixar um grande abraço a todos vocês que participaram, que aqui tiveram conosco, ao IDS, na pessoa do professor Fábio Souza, da Silva, do nosso querido professor Rodrigo Langoni, a você, Anderson Coelho, que vai ser meu companheiro
de viagem agora, mas daqui a pouco a gente está partindo para mais um congresso, onde a gente vai discutir também sobre o INSS digital, também sobre a reforma, e é importante que a gente possa estar sempre unido e em prol da advocacia previdenciária, em especial do Rio de Janeiro. E quero também deixar um abraço aí aos colegas que não são do Rio de Janeiro, que participaram da nossa live, que foi uma honra receber todos vocês aqui. Anderson, suas considerações finais aí, meu amigo. Ó, o Gabriel me lembrou aqui uma coisa. Boa noite, amigo doutor Gabriel Jota. Ó, no dia 30 de maio, 31? Eu teria a oportunidade de 30 de maio, quinta-feira que vem, né? Eu irei fazer uma palestra online lá no IDS, eu e o doutor Rodrigo Langoni, professor Rodrigo Langoni, iremos falar sobre a reforma da Previdência. No dia 31 de maio, iremos estar em São Gonçalo, levando a equipe do IDS também, a convite da querida amiga Lilica, né, lá de São Gonçalo, presidente da comissão de lá. E para o pessoal que estão nos assistindo, no dia 19 e 20 de setembro, temos o Congresso do IDS aqui no Rio de Janeiro. É o primeiro congresso, Everett, que envolve o primeiro congresso do IDS, que envolve direito do trabalho e direito previdenciário. Ótimo. Assim, e para aqueles, né, que estão nos assistindo, tem que ter um diferencial. Então, 20% de desconto. Anderson, se você colocar lá, Anderson Coelho 20, terão 20% de desconto. Então, o pessoal que vem de longe, Natal, Ceará, tem o amigo de Angra dos Reis, quem quiser, congresso com 20% de desconto, é só colocar lá o cupom Anderson Coelho 20. Herbert, muito obrigado aí pelo seu carinho, pelo seu tempo. Até amanhã, que Deus nos guarde, nos livre, né, nos proteja nesse novo congresso. Muito obrigado, irmão, pela live. Amigos, muito boa noite. Obrigado aí pelo carinho, pelo prestígio. Compartilhem essa live, porque isso é de suma importância para o nosso trabalho. Herbert, amigo, muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos, em especial aos colegas de outros estados também, que nos prestigiaram com a presença na nossa live. Forte abraço. Valeu, a todos, queridão. Aí. Boa noite, meu irmão. Valeu, tchau. Gente. Tchau, tchau.